Vamos ver o que é o Juxtapose, para que serve e como pode ser utilizado. O princípio é simples, é ter num mesmo local de imagem duas imagens que podem ser comparadas desta forma, nomeadamente para efeitos de antes e depois. Por exemplo, neste artigo há 31 imagens de antes e depois de cidades, que podem ser colocadas de forma mais tradicional assim. Ou seja, uma fotografia mostra o antes, outra fotografia mostra o depois. É claro que o Juxtapose permite-nos então ganhar maior dinâmica de imagem em termos gráficos. Vamos ver como é que isso pode ser feito. O Juxtapose apresenta-nos então este resultado final depois de colocadas as duas imagens. Esta linha do meio pode ser movida, mostrando dessa forma o antes e o depois. E como é que isto se faz? Tenho aqui duas fotografias, uma da atualidade e outra de 1987, da cidade de Xangai, na China. Vamos então colocar estas duas fotografias no Juxtapose. Make a Juxtapose é clicar no botão verde e agora temos de ir buscar o URL da imagem, mas as fotografias têm que estar no Dropbox, na Dropbox. Coloco aqui a antiga, que vai aparecer do lado esquerdo, em baixo, no Preview, na pré-visualização. E agora vou carregar a imagem atual de Xangai, que vai aparecer do lado direito. E temos basicamente construído o nosso Juxtapose sem grande dificuldade. Se mexermos a linha do meio, podemos ver as duas fotografias. Mas antes, vamos colocar aqui a legenda. Xangai em 1987 e à direita Xangai atualmente. Isto vai fazer com que as legendas apareçam sobre as imagens. Fazemos um preview e aqui estão as legendas no topo esquerdo, em Xangai 1987, a fotografia anterior, e no topo direito, em Xangai atualmente. Agora é só arrastar então a linha para revelarmos as imagens que estão aqui sobrepostas, o antes e o depois da cidade de Xangai, de uma forma mais dinâmica do que apresentando apenas uma imagem separada da outra. Aqui do lado esquerdo há outras opções que veremos mais adiante. Agora, só temos que fazer o publish, o publicar, e ir buscar então o código do iframe, copiá-lo para o podermos publicar no nosso site ou blog. Neste caso, aqui está um post, escreve-se o texto que acharmos por necessário, vamos ao código de HTML, colamos o iframe, fazemos publicar ao nosso post e ao ver o blog, aqui está então o post com a imagem já embebida, incorporada no nosso post. Xangai antes e Xangai depois. É claro que estas duas imagens já foram tratadas e estão certas para que os edifícios, como se vê aqui, consigam estar praticamente sobrepostos uns nos outros. Mas na origem as fotografias eram diferentes, tinham tamanhos diferentes e, portanto, foi preciso acertá-las. Como é que podem fazer isso? Bem, usando naturalmente o Photoshop, o GIMP, ou então, se não dominarem nenhuma dessas ferramentas, podem usar o PowerPoint, o Keynote, ou então os slides da Google. Vou começar aqui por acertar estas duas fotografias usando o Keynote, o programa de apresentação da Apple que vem nos Macs. Estas duas fotografias do Porto antes e depois têm tamanhos naturalmente diferentes. Abri aqui uma apresentação normal, como se fosse fazer uma apresentação, e no slide vou acertar então a fotografia. Primeiro a fotografia mais antiga e agora coloco a fotografia mais atual, uma sobre a outra. E o que vou usar, o truque aqui, é usar a opacidade. Primeiro, para poder ver melhor as fotografias, vamos reduzir o zoom do slide. E agora, através da opacidade, vamos tentar perceber e alinhar elementos que possamos ter como referência. Neste caso, ali em cima, o edifício
vamos tentar colocar um edifício um em cima do outro e agora é uma questão de paciência e trabalho até achar que as fotografias estão sobrepostas o suficiente. Elas não são tiradas exatamente à mesma cota, não estão exatamente iguais, mas permitem ter praticamente o mesmo ponto de vista e, portanto, usando a opacidade podemos ter uma noção a partir deste ponto de vista de como era a cidade do Porto antes, com a ponte Pêncil, e agora com a ponte Dom Luís e já com o metro. A seguir, vamos então duplicar este slide e apagar as fotografias que não precisamos. Na primeira, deixamos a fotografia mais antiga. No segundo slide, deixamos a fotografia mais atual. Como as margens da fotografia mais antiga são completamente brancas, eu vou introduzir aqui uma imagem de fundo, aqui um quadrado, que vou enviar agora para trás. E vou aqui aos controlos de cor para tentar transformar então o preto num cinza semelhante àquele que tem a fotografia mais antiga. Para isso, vou escolher aqui esta ferramenta, o Picker, que nos permite selecionar uma cor dentro da própria fotografia e transportá-la então para a margem. Escolham o melhor, façam os acertos que acharem necessário, sempre que as fotografias assim o precisarem. E agora, que os slides estão prontos, podemos exportá-los para ter as nossas fotografias. Vamos exportá-los como JPEG. E a seguir, depois das fotografias já estarem no nosso computador, temos então que fazer o upload para a Dropbox, que, se bem se recordam, foi a partir da Dropbox que colocámos as fotografias anteriores e é aí que elas devem estar para podermos usar o Juxtapose. O mesmo que fiz com o Keynote, podem fazer aqui com os slides da Google. Como veem, criem uma nova apresentação, escolham os slides 4x3. A mesma lógica pode ser usada com o PowerPoint. O que interessa é então, quando estiverem a trabalhar, que reduzam o nível de zoom para poderem ver bem o slide e as fotografias. E agora é executar exatamente o que tínhamos feito anteriormente, ou seja, colocar as fotografias no devido lugar, uma em cima da outra, procurar as referências. Neste caso aqui usamos o edifício por cima da ponte para que as fotografias fiquem alinhadas o mais possível. Neste caso as fotografias não foram tiradas exatamente à mesma cota, mas são praticamente tiradas do mesmo local, portanto é uma questão agora de ir trabalhando a opacidade, a transparência da fotografia para poderem acertá-las uma em cima da outra e quando estiverem prontas é executar exatamente aquilo que fizemos anteriormente, ou seja, duplicar depois os slides e repetimos o processo em cada slide. No primeiro deixamos a imagem mais antiga, no segundo deixamos a imagem mais atual, fazemos o download como imagem JPEG e o objetivo é que elas tenham exatamente o mesmo tamanho, neste caso 960 por 720. É importante que as duas fotografias que vamos colocar no Juxtapose tenham o mesmo tamanho. Vamos então ao Juxtapose e aqui podemos ir então buscar a imagem, já sabe, do URL, neste caso está na Dropbox. Aí vamos nós buscar a fotografia do Porto antes, na nossa Dropbox. Vai aparecer do lado esquerdo, na pré-visão. Aí está ela. E agora vamos fazer então o upload da fotografia do Porto atualmente, com a ponte Dom Luís. Porto depois, é assim que se chama a fotografia, upload, e vai aparecer do lado direito. Aqui temos as nossas duas fotografias. Ora bem, como há aqui um desfazamento entre o local da ponte, ainda que este efeito acabe sempre por ser interessante de ver a fotografia ou o Porto antes e depois, movendo aqui esta linha, mas o certo é que há aqui um desfazamento. Portanto, há sempre aqui esta intenção de poder
colocar a linha num ponto onde a imagem original, a imagem inicial, não crie esta noção de desfazamento da ponte. Portanto, esta linha não precisa de começar a meio, pode começar, por exemplo, a 25%, encostada um pouco mais à esquerda. Ou seja, nós podíamos puxar agora a linha aqui para o lado, para aqui esta zona, e termos uma noção então do prolongamento de toda a ponte e à esquerda apenas uns pilares, mas da ponte antiga. Como é que nós conseguimos isto? É aqui em cima, definindo a percentagem do local onde a linha vai começar. Vamos pôr 25%. E, portanto, se mexerem em baixo, não estão a mudar a percentagem em cima. Cuidado com isso, portanto, têm que vir sempre em cima para acertar a percentagem exata. Quando estiverem satisfeitos, façam a publicação. Neste caso, vamos optar por fazer algo diferente. Em vez de a linha ficar assim, vamos usar por uma linha que divida verticalmente a fotografia e vemos o efeito. Portanto, temos a ponte completa em baixo e o edifício de cima a ocupar praticamente o espaço, ou seja, o horizonte fica construído de forma artificial, juntando as duas fotografias, e o efeito é muito mais credível. Veja-se como o edifício ali ficou encaixado um no outro depois daquele esforço de acerto. Portanto, podemos manter os 25% do início da linha, mas na parte superior, criando aqui este efeito mais credível, com a ponte atual em baixo, a imagem mais recente, e a imagem mais antiga do lado de cima. Vamos então definir a percentagem para o local onde vai ficar a linha. Fazemos o Publish para obtermos o código do iframe. Copiamos, vamos ao nosso blog, fazemos o post, escrevemos HTML e na área de HTML fazemos agora o paste então do código do iframe. Publicamos. E aqui vamos ter o nosso post com a imagem da ponte Dom Luís e da ponte Pêncil dividida. Com mais ou menos trabalho, é o efeito que desejarem, mais dinâmico do que ter duas fotografias separadas.